Boa tarde! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o chamado das mulheres. Você sabia que nós mulheres temos muitos chamados? Não sabia? Então vem comigo que eu vou te contar. Então vamos lá. Nós mulheres temos muitos chamados, né? A Bíblia dá exemplo de várias mulheres guerreiras que Deus chamou com um propósito. Nós mulheres temos muitos chamados. Nós somos chamados para ser mãe, nós somos chamadas para ser esposas. Mas eu gostaria desta tarde falar sobre um chamado que nós mulheres não temos. É o único chamado que a gente não tem. Sabe que chamado é esse? É o chamado de querer lutar contra os homens. Verdade. Esse chamado, Deus, ele não nos chamou para lutar contra os homens. Deus nos chamou para ser companheiras, amigas, esposas. Né? Deus nos chamou para ser cúmplice dos nossos maridos. Né? Deus, ele nos chamou para somar com eles. Agora, nunca lutar contra eles. Nunca querer ser maior que eles, né? Acima deles. Isso Deus não nos chamou. Deus não nos chamou para botar os homens debaixo dos nossos pés e humilhá-los. Não, Deus nos chamou para ser companheira, adjuntora dos homens. Né? Então, esse é o único chamado que a mulher não tem. Interessante, né? Tantos chamados que nós temos, mas esse aí nós não temos, não. Certo? E eu queria dar exemplo, né, de algumas mulheres aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que muitas mulheres foram chamadas. Eu poderia, por exemplo, falar de Eva. Eva foi a primeira mulher, né? E Deus deu um chamado lindo a ela, de povoar a terra, de ser mãe. E ela foi mãe de dois lindos meninos, Caim e Abel. Foi os primeiros filhos que Eva teve. Infelizmente, ela também foi a primeira mulher que passou a dor de perder seu filho e da forma que perdeu, né? Assassinado, que Caim acabou matando Abel e ela sofreu. Fiquei imaginando, gente, a dor dessa mulher que não tinha ninguém, né, para acalentá-la, orar por ela, consolá-la, dar um conselho. Essa mulher conseguiu vencer sozinha essa dor. Naquela época não existia igreja, não existia pastor, né, que pudesse dar um conselho a ela, né? Mas ela venceu. Ela venceu o chamado dela, teve outros filhos e cumpriu o chamado que Deus deu a ela. Também poderia falar nesta tarde sobre uma mulher chamada Débora. Débora, a Bíblia fala que ela foi chamada por Deus para ser juíza em Israel, para julgar o povo de Israel. E ela julgava com excelência. Ela também não só foi juíza, mas ela também fez o papel dela de mulher. Ela foi esposa, ela foi mãe, ela foi guerreira, que ela também ia para a guerra, pegava a espada, botava a armadura dela e guerreou. E ela cumpriu o chamado dela. Né? Também poderia falar para vocês nesta tarde sobre uma mulher, uma espetacular mulher chamada Esther. Esther, ela foi escolhida para casar com o rei, passou um ano no palácio, né, sendo princesa, mas um dia ela recebeu a visita do tio dela, que criou ela era órfã, aí o tio criou, e ela disse, olha, então fizeram um decreto para matar o nosso povo, né, e eu vim te pedir para que você entre na presença do rei, interceda por nós. E aí ele falou assim, se você não quiser, né, Deus vai levantar outro, mas quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou aí. Aí ela era uma mulher inteligente, estrategista, ela disse, olha, faz o seguinte, diga ao povo que ore por mim, que jejue, porque eu vou entrar na presença do rei. Naquela época, se a rainha entrasse na presença do rei sem ser chamada, decreto era de morte. Mas ela disse, eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, pereci. E ela entrou, e o rei botou lá o carimbo do anel dele, e ela não pereceu, e Deus deu a vitória, e através daquela mulher, toda a nação de Israel foi salva. Né? Também gostaria de falar um pouquinho de Ruth. Ruth foi uma mulher que ela seguiu a sogra dela, ela ficou viúva, a sogra ficou viúva, né? E essa sogra morava em Israel, mas estava fora da nação de Israel. E ela disse para Ruth, ai Ruth, você é jovem, fica aí na sua terra, case-se de novo, seja feliz, porque eu vou voltar para minha terra. E Ruth disse, não vou fazer isso. Eu vou com a senhora, eu vou cuidar da senhora. Né? Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora habitar, eu vou habitar. Né? E o seu Deus será o meu Deus. Né? E aquela atitude foi linda, e Deus se agradou de Ruth. E logo em seguida, ela partiu para a terra da sogra. E ela conheceu o marido dela, Boaz, né? E também cumpriu o chamado dela. Qual foi o chamado dela, missionária? Cuidar da sogra. Chamado lindo, né? Nem todas as mulheres querem cuidar da sogra. Às vezes implica, quer guerrear com a sogra, é uma concorrência desnecessária. Mas aquela mulher não, ela teve o chamado de Deus para cuidar da sogra. E Deus honrou o coração dela, aquela atitude linda que ela teve. E deu a ela um marido maravilhoso, que foi Boaz. Né? E para concluir, como não falar de Maria, mãe de Jesus? Né? Que chamado lindo, né? Para dar a luz ao Rei Jesus, ao Filho de Deus, o nosso Salvador. Né? Naquela época ela era muito jovem, estava noiva de José, e o anjo apareceu a Maria e disse, Maria, eis que tu darás a luz ao menino chamado Jesus, e esse salvará o povo, esse é o Filho de Deus. E ela aceitou, nas minhas palavras, né, irmãs? E ela aceitou o chamado de Deus, e ela foi mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, um chamado lindo. Então, você vê, a primeira mulher, Eva,
né, foi chamada por Deus para povoar a terra, mas infelizmente, por causa de Eva, o pecado entrou no mundo, né? E Jesus entrou no mundo também através de uma mulher, que através de Jesus, através de outra mulher, a salvação entrou para nós. Mas hoje eu não quero falar mais de nenhuma mulher da Bíblia, a não ser uma que nós vamos escolher para falar um pouco mais, e que o nome desta mulher é Raabe. Raabe, a prostituta Raabe. Raabe, ela não fazia parte do povo de Israel. Ela não fazia parte da nação de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Mas ela era uma mulher que ela morava na cidade de Jericó, uma cidade que Deus prometeu ao povo israelita que seria deles, que eles iam conquistar esta terra. E Josué foi responsável, né? Teve esse chamado de Deus para conquistar esta nação. E essa prostituta morava justamente dentro das muralhas de Jericó. Eram muralhas que cercavam a cidade de Jericó, que era muito grande, tanto em tamanho como em largura, que ninguém conseguia derrubar essa muralha, os inimigos não conseguiam entrar na cidade, mas Deus prometeu dar essa cidade ao povo de Israel. E essa mulher, Raabe, ela era uma prostituta, e ela morava justamente, a casa dela ficava dentro da muralha de Jericó. Era uma mulher totalmente destruída, né? Era uma mulher que não tinha autoestima alta, pelo contrário, era uma mulher com uma baixa autoestima. Era uma mulher rejeitada pela sociedade, era uma mulher rejeitada pela sua família por ser uma prostituta. A Bíblia fala 8 vezes dessa mulher, e 5 vezes ela se refere como a prostituta Raabe. É a prostituta Raabe, 5 vezes. E essa mulher, né, fez parte da história da conquista de Jericó. Ela escondeu os espias de Israel dentro da casa dela. Josué deu ordem a 2 espias para irem lá espiar a terra. Um deles era Salmo. E eles entraram na cidade e coabitaram na casa de Raabe. Raabe acolheu os espias de Israel. E nesse acolhimento, nós não vamos ler aqui a passagem, mas vai estar aqui a referência na tela, depois vocês podem ler com calma na Bíblia de vocês, eu vou comentar um pouco. Está lá em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, né? E quando ela acolheu esses espias, aí a notícia na cidade se espalhou e chegou ao ouvido do rei. E o rei mandou soldados lá e disse assim: olha, o rei mandou dizer que já sabe que você acolheu os espias de Israel, entregue ele para nós. Ela disse: verdade, mas eu não sabia que eles eram espias de Israel não, mas eles já foram embora. Vão, corre para ver se você os alcança. Só que ela mentiu, porque ela escondeu eles dentro da casa dela. Era o papel dela, ela não conhecia Deus, não tinha conhecimento, não tinha experiência ainda com Deus, então ela mentiu, né, dizendo que eles já tinham ido e eles estavam dentro da casa dela escondido, e ela era uma prostituta. Nessa passagem, os soldados foram embora, né, e ela chamou eles, disse assim: olha, saiam pela janela da parede do muro de Jericó e vão embora, porque os soldados estão querendo matar vocês. E essa mulher, em primeiro lugar, ela foi uma mulher acolhedora. Raabe, apesar de ser uma prostituta, Raabe, apesar de ter vários defeitos, Raabe era uma cananeia, não fazia parte, né, do povo de Israel, mas ela acolheu, porque ela era uma mulher acolhedora, né? E ela acolheu, a primeira coisa que ela fez foi acolher os espias, né, de Israel. A segunda coisa que Raabe era, né, ela era protetora. Ela protegeu eles, né, protegeu a si, porque ela pediu proteção a eles dois, dizendo: olha, quando vocês vierem para a cidade e vocês vierem possuir a terra, se eu achei graça aos seus olhos, vocês salvem a minha vida e a vida da minha família. E aí ela pediu proteção para ela, mas ela não pediu proteção só para ela pediu também para a família dela. Então Raabe, ela era acolhedora, ela também era mulher protetora. Foram 2 coisas que marcou, né, a história de Raabe. A terceira coisa é que ela reconheceu o Deus de Israel, que ainda não era o Deus dela, ela só tinha ouvido falar. Em Josué, capítulo 2, versículo 9, ela falou isso: olha, nós ouvimos falar do seu Deus, né, que seu Deus é um Deus poderoso, que tirou vocês da terra do Egito com grande mão, abriu o mar vermelho e vocês passaram em terra seca. Depois ele abriu o rio Jordão e vocês passaram. E vocês vêm conquistando terras e mais terras, né? E o Deus que vocês servem é o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, né? Então ela declarou nos lábios dela que Deus era Deus. Olha que coisa. Ela nem tinha intimidade com Deus, mas ela declarou, né? Ela declarou que Deus era Deus, né? E Deus se agradou. Deus estava lá só olhando a atitude de Raabe. E aqueles espias, o Salmo e o companheiro dele, prometeu, disse: olha, quando nós viermos atacar Jericó, você coloque uma corda vermelha na janela da sua casa como sinal para que a gente saiba que essa é a sua casa, para que os soldados não entrem e não venham matar você e toda a sua família. E quem tiver na sua casa será salvo.
Com essa atitude de Raabe, ela conseguiu salvar toda a casa dela, toda a família dela, os pais, os irmãos, e quem mais ela colocasse dentro, eles disseram que ia ser salvo. A Bíblia não relata muitas pessoas que ela botou, mas a família dela, sim, a família dela foi toda salva. Raabe, ela, quando Josué atacou a cidade, que salvou a família dela, que ela conseguiu, né, com a atitude dela, salvar toda a família dela, Deus mudou a vida desta mulher de tal forma, que essa mulher entrou para a genealogia de Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, né? Tá lá falando sobre a genealogia de Jesus, né? Que, vou abrir aqui um pouquinho só para vocês terem uma noção. Ele fala assim, lá em Mateus, capítulo 1, versículo, né? Versículo 1. Livre da geração, que esse óculos é de longe, viu? Livre da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E aí ele vai falando sobre a genealogia de Jesus. Quando chega lá no versículo 5, ele diz assim, e Salmo, né, gerou Raabe. Não, Salmo gerou de Raabe a Boaz, né? Essa mulher casou com Salmo. Salmo foi o espia que ela acolheu na casa dela. Ele se apaixonou por ela e casou com ela. Olha só, ela era uma prostituta, não fazia parte do povo de Deus, né? E ela, agora, resgatada, Deus deu ela um marido, um homem fiel, justo, né? Deu a ela um marido. E essa mulher, ela foi mãe de Boaz. Olha aí Boaz de Ruth, marido de Ruth, né? Ela foi também avó de Jessé. Ela também foi trisavó do rei Davi. Olha só, além dela ter entrado para a genealogia de Jesus, né? Olha só o que aconteceu. E o que eu achei mais impressionante é que no fim de tudo, ela entrou para a galeria da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Está escrito, a galeria da fé, você pode estar aí a referência, depois vocês podem ler. Está escrito assim, pela fé, Abraão foi chamado por Deus para sair da sua parentela, da sua terra. Não sabia para onde ir, mas foi e obedeceu a palavra de Deus. Pela fé, Noé, né, Deus deu a ele, né, a missão de construir um barco. E ele construiu, aí a galeria da fé. Fica falando, pela fé isso, pela fé aquela, né? E Raabe entrou para essa galeria. Interessante, né? Hebreus 11, 31. Aí, referência, você pode ler depois também. Diz assim, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias. Ela entrou para a galeria da fé. Olha como Deus transformou a vida desta mulher. Uma mulher que não tinha esperança de futuro, desprezada, rejeitada, com a autoestima lá embaixo, não tinha um Deus para se segurar, clamar. E de repente Deus mudou a história dessa mulher de tal forma que essa mulher entrou para a genealogia de Jesus e passou a ser uma referência na galeria da fé. Com tudo isso a gente pode entender a seguinte situação, a moral da história. Sabe qual é a moral da história? Qual é, missionária? A moral da história é que não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quem você é. O que importa para Deus alcançar você e a mim é o nosso coração. Aquela mulher, aquela prostituta Raabe, Deus encontrou no coração dela uma mulher de fé. Ela creu no Deus de Israel, que não era nem o Deus dela. Ela conhecia ele de ouvir e ela creu. Depois disso, ela teve uma experiência com Deus e agora ela não só acreditava nele, só do que ouviu ele falar, mas ela teve uma experiência com Deus. E agora Deus passou a ser o Deus dela. E assim Deus faz até o dia de hoje. Se você está numa situação parecida, né? Talvez você não seja uma prostituta, mas você tenha sido rejeitada, né? Você tenha sido humilhada, sua autoestima está lá embaixo, você tem depressão, né? Não importa onde você esteja agora, se você está em sua casa, se você está no seu trabalho, o que importa é que Deus está vendo o seu coração. Se você crê como a prostituta Raabe creu e passou a ser Raabe, esposa de Salmo, assim Deus pode fazer na sua vida, pode transformar a sua vida. Basta crer, basta crer. Uma vez, um homem disse assim, Senhor, eu te conhecia, só de ouvir-te falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi isso que aconteceu com Raabe. Você já teve uma experiência com Deus? Você já conhece o Deus que te criou, que me criou, que nos criou? O Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, o mar, a terra e tudo que nele há? Não. Pois agora Ele te convida, vinde a mim. Vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Um grande abraço.